Como entender a apometria e a associação com as práticas espíritas? A apometria, na verdade, é uma prática e um conjunto de técnicas interessantes, segundo os melhores especialistas em apometria, porque eu não sou apômetra, eu sou espírita. Segundo eles, a apometria é esse conjunto de técnicas que, essencialmente, grosso modo, objetiva desenvolver na criatura os potenciais anímicos de emancipação da alma, consciente, mais enfático, mais contundente, a fim de que, nessa emancipação da alma, o indivíduo possa realizar os tratamentos espirituais, as desobsessões todas no mundo espiritual, as cirurgias espirituais todas, tendo uma espécie de domínio de autonomia fora do corpo, dispensando, segundo a maioria dos autores, dispensando as técnicas espíritas convencionais. São práticas interessantes que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa consideração, até porque foram feitas por estudiosos dedicados, sinceros, pessoas de bem, desde o farmacêutico Luiz Rodrigues até o médico José Lacerda de Azevedo. São técnicas, portanto, interessantes, respeitáveis, que merecem a nossa consideração, mas não são técnicas espíritas. Até porque os próprios apômetras assim defendem que a apometria não é uma prática espírita. O espiritismo não desconsidera a emancipação da alma, não desconsidera os potenciais anímicos que a criatura tem. Não, há uma série de obras falando sobre a capacidade da chamada viagem astral, projeção astral, desdobramento consciente, seja lá o nome que a gente dê, somente que o espiritismo não procura desenvolver técnicas específicas para forçar o indivíduo a emancipar-se. A emancipação deve ser feita, como todas as faculdades anímicas e anímico-mediúnicas e medianímicas, de maneira natural, desabrochamento natural. Se existe alguma técnica para o espiritismo, no sentido de desabrochar essas faculdades, a única técnica, ou as únicas técnicas que o espiritismo promove é o melhoramento moral da criatura, o silêncio interior, o desenvolvimento das virtudes, que de alguma forma fazem o indivíduo se elevar e em alguns momentos, em alguns aspectos, podem favorecer hábitos morais e mentais elevados, podem favorecer a emancipação da alma, mas não no sentido de técnica específico para forçar a emancipação, porque o espiritismo aborda a questão de maneira diferente. Até porque, está lá nas obras de Ivone da Amaral Pereira, nem todo mundo tem condição e tem recursos pessoais para lidar com a experiência da emancipação da alma e as suas consequências e seus reflexos de natureza mediúnica e na vida da pessoa. O espiritismo respeita profundamente, mas não pensa da mesma forma, considera que a apometria tem o seu lugar de destaque, tem o seu brilho, a sua importância, mas não é uma técnica espírita, não é uma prática espírita, até porque a apometria visualiza a sua técnica, o seu recurso, como uma espécie de desenvolvimento e uma alternativa melhor aos procedimentos, por exemplo, de reunião mediúnica, de desobsessão, porque, segundo alguns teóricos, a apometria seria um passo avançado e que deixaria a obsessão, ou melhor, a desobsessão como uma prática obsoleta, ultrapassada, uma prática que deve ser deixada para lá, porque trata do processo de incorporação e que esse processo, para alguns apômetras, é um processo primário, rudimentar, ultrapassado, até porque gera transe no médium e aquelas sensações que o médium experimenta. O espiritismo não vê dessa forma. Vê o processo de desobsessão e do transe mediúnico como essencial, ajudando o médium a se melhorar, a evoluir moralmente, a crescer moralmente, ajudar as entidades espirituais que, ainda ligadas ao corpo físico, às experiências da matéria, podem se beneficiar nesse contato do transe através do diálogo fraterno, da orientação espiritual, do dialogador, do atendente, do psicoterapeuta de desencarnados, do evangelizador de espíritos, do chamado doutrinador, como se dizia no passado. É uma experiência amorosa, do diálogo, do relacionamento, do contato com o mundo espiritual, e alguns apômetras chegam a dizer que a apometria resolve todos esses problemas porque trata os espíritos do mundo espiritual, que faz determinadas ligações e vinculações de uma outra forma, de uma outra natureza. Algumas delas são citadas como processos violentos, que o espiritismo não faz a mesma apologia, mas que respeita completamente e que dá o seu
crédito, a sua credibilidade, tem consideração por essas práticas, só que não são práticas espíritas. Da mesma forma que a acupuntura não é uma prática espírita e que nós respeitamos, até porque consideramos a acupuntura muito válida, mas não é uma prática espírita. Cristalterapia, cromoterapia, meditação transcendental, técnicas de relaxamento, de meditação yogi, de respiração, de yogananda e das técnicas tudo isso muito válido, essas práticas todas válidas, que faz bem para a saúde, que a pessoa pode fazer e deve até fazer na sua vida prática, na sua vida diária, no seu recolhimento, na sua experiência pessoal, porque tudo isso são recursos que os grandes missionários do Oriente e do Ocidente nos oferecem para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para educação mental, para conseguir a concentração, o silêncio interior, a meditação. Tudo isso é muito válido. Da mesma forma que temos homeopatia, que também são práticas na homeopatia válida, mas não são práticas espíritas, que não devem ser feitas no centro espírita, porque senão o centro espírita vai ser a casa onde tudo pode e ao mesmo tempo a casa de ninguém. A prática e o enfoque do centro espírita é uma, que não comporta essas outras terapias, que são terapias alternativas, algumas delas, repitamos, muito válidas, mas não é o enfoque espírita. Porque o centro espírita não é uma clínica médica que vem para concorrer com as clínicas médicas que estão aí, ou as clínicas de saúde. O enfoque espírita é outro.